Bom, gente, bom dia. Bom, eu trabalho com essa área há 27 anos, tá bom? Vou fazer uma consideração primeiro. O Oswaldo vai me controlar ali para eu não exceder o tempo, mas são 27 anos nessa estrada. Eu estou vendo muitas faces conhecidas aqui. As meninas podem ficar tranquilas que eu não vou revelar a idade, tá? E nem falar quem é, enfim, tá? A gente está aqui para conversar um pouco sobre prestação de contas e transparência no terceiro setor. Eu não vou falar de LGPD, depois vem a doutora Eliane falar com vocês um pouquinho sobre LGPD também para o terceiro setor. Mas o que é importante a gente frisar? As entidades, a pessoa jurídica da entidade é imutável, assim como a prefeitura é imutável. Então, nós nunca podemos penalizar uma pessoa jurídica. Se alguém comete um erro por culpa ou dolo, é uma pessoa física. Então, existem instrumentos como a troca de pessoas, como a intervenção para que o serviço não paralise. O usuário não tem culpa do erro que alguém eventualmente cometa. Nas instituições, elas geralmente, vou fazer uma brincadeira, vende o almoço para comprar janta, trabalham arduamente. Eles querem sempre acertar. As normas são elásticas, existe um monte de normas que as instituições têm que cumprir. E os colegas da área pública têm que ter um pouco de docilidade com isso. Tá? Existem, eu particularmente já presenciei, colaboradores de entidade no canto, chorando, sem que os seus assistidos percebam, porque queria entregar algo que a capacidade dele não suporte. Então, muitas vezes, penalizar uma entidade é um pouco... tem que ter muito critério técnico para isso. Do lado dos servidores públicos, eu penso que os colegas das entidades têm que pensar também que essas pessoas fizeram concurso. Outros foram convidados pela administração para trabalharem porque confiam na tarefa que essas pessoas desenvolvem. Então, essas pessoas dedicam o seu tempo, mais de 3 décadas, a bem do serviço público. E os colegas têm que entender que elas precisam seguir as leis. Não pode fugir das leis. E nenhum deles querem macular o seu currículo porque vão aposentar. Então, gente, e tem colegas, eu particularmente, nessa estrada, presenciei aqui 2 colegas que trabalhavam com a gente, comigo. Eu sempre gostaria de ter visto elas aqui. Como eu disse no começo para vocês são privilegiados de estarem aqui. Eu tenho 2 colegas que, próximo da aposentadoria, Deus as levou. Tá? Então, são situações assim que, muitas vezes, faz a gente entender que vale a pena trabalhar por essa causa. Tá? Então, pessoas entregam a vida para poder contribuir com outras. E isso é uma coisa muito linda, maravilhosa. Então, eu gostaria de deixar essas considerações para vocês pelo seguinte: existem várias universidades e faculdades aqui no Brasil. Psicologia, assistência social, contabilidade, tecnologia, ou seja, das mais diversas. Então, é notório que existe uma série de pessoas com diversos, múltiplos talentos. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Eu não sei de tudo. Eu estou há 27 anos aprendendo com vocês. O que nós temos que pensar? Que cada tarefa, dentro do terceiro setor, existe as pessoas com melhores aptidões. E quando eu escolho errado alguém, por exemplo, para trabalhar com finanças, e que não é a peculiaridade da pessoa, vai existir os entraves quando eu entrego uma prestação de contas para a administração. Da mesma forma que se eu coloco um colega que é da área financeira para fazer análise técnica de quali quantitativa de atividades, por exemplo, esse colega fica fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V, não é verdade? Então, é importante a gente pensar que nós temos que ter os profissionais que a gente tem melhor para fazer determinadas tarefas, ok? Então, vamos lá. Acho que o cursor... bom, acho que foi demais. Então, eu vou falar sobre prestação de contas e transparência. Eu vou começar
lá em 1964, que eu nem era nascido. Existe uma lei, a 4320, de 1964, que ainda não foi revogada. Essa lei, entre o seu artigo 12º e 16º, estabelece as subvenções, auxílios e contribuições para aquelas entidades que trabalham com assistência social, educação e saúde. E, ao longo do tempo, muitas da área de cultura, esporte, meio ambiente também foram contempladas por essa legislação. E esses artigos tratam basicamente da rubrica orçamentária e não de um contrato em si como o termo de fomento e o termo de colaboração. Naquela ocasião, até uma recém-fundada instituição, quando a gente pensa que eu ganhava uma eleição como vereador ou prefeito e fundava a minha associação. E mandava recurso do orçamento para a instituição que eu criei. E aquelas instituições experientes, muitas vezes, não eram contempladas com recursos públicos. Talvez alguns aqui já viveu essa realidade. Então, o Miroski, ele trouxe um grande avanço em relação a isso. Porque ele trouxe para as entidades uma segurança jurídica, né, critérios de procedimentos, não permite mais que, se eu fundar uma entidade hoje, eu já possa ser contemplado com recursos. Por outro lado, exige uma série de critérios, como qualificação técnica, documentação em dia, profissionais suficientes para realizar esse serviço. Ou seja, vai ser, sim, dependendo dos tipos de serviços que tenha credenciamento naquela área respectiva do seu objeto. Então, isso trouxe mais segurança jurídica para as entidades. Do outro lado, ao poder público, enquanto ele não tinha, na Lei 4.320, instrumentos para acompanhar essa prestação de contas, a Lei 13.019 trouxe uma fartura disso e criou a figura do relatório de monitoramento e avaliação, parecer técnico, parecer conclusivo, enfim, uma série de instrumentais. E também a questão da prestação de contas eletrônica, né, que a gente vai estar comentando também aqui, mas eu vou falar mais disso amanhã na auditoria eletrônica, que envolve Miroski, PEA e Aldesp 5. Tá? Então, numa prestação de conta, quando a gente trabalha com prestação de contas, a gente não responsabiliza uma pessoa jurídica, a não ser que tenha negligência do conselho. O conselho tem autonomia para substituir uma direção, a prefeitura tem um instrumento de intervenção, para que o serviço não paralise, ok? Então, o objeto da lei do Miroski, quando a gente pega o artigo 1º da lei 13.019, vocês estão com o celular na mão, quem quiser pegar a legislação aí, enfim, ele trata de que toda parceria está consignado um plano de trabalho e um termo de fomento, ou um termo de colaboração, ou um acordo de cooperação. Então, partindo da premissa que o artigo 1º é o objeto, como eu digo isso? Existe uma lei complementar no Brasil, a Lei Complementar 95 de 1998, que ela estabelece como que se constrói uma lei. Ela estabelece como constrói um artigo, um capítulo, uma seção, um parágrafo, um inciso. E essa lei, em seu artigo 7º, define que o artigo 1º é o objeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem vocês conversaram com o doutor Ademar e ele falou para vocês sobre emenda parlamentar. Então, ou seja, quando eu penso que o artigo 1º é o objeto da lei, tudo que discorre depois desse artigo se aplica a todos os tipos de ato que ela constitui. Então, lá no artigo 29, a emenda parlamentar, no artigo 30, a dispensa, no artigo 31, inciso 2º, a inexigibilidade, e no artigo 26, o chamamento público. Então, ou seja, os 4 tipos de atos legais previstos na Lei 13.019 determina que tenha que ter plano de trabalho e instrumento jurídico vinculado à parceria. Daí parte da premissa, que nem precisa falar para vocês, que tem que cumprir as cláusulas previstas no artigo 42 e toda a qualificação técnica exigida no artigo 35, tá bom? Bom,
Então, o plano de trabalho para uma entidade, como eu disse, que ele está associado ao instrumento jurídico, um plano de trabalho não pode ficar engavetado numa instituição. Ele tem que ser replicado entre os colaboradores. Por quê? Porque vai ser exigido o alcance das metas, o alcance das atividades que estavam ali previstas. Porque senão depois a sua prestação de contas não fecha. O Tribunal de São Paulo, aqui particularmente, muitas vezes nem se preocupa com o quanto gasta. Ele se preocupa com o resultado do que o gasto proporciona. Tá? Então, a qualidade do serviço, a satisfação do serviço, o resultado do serviço é muito mais valioso do que eu apresentar um calhamaço de documento fiscal na prestação de contas. Ok? Bom, dentro de uma prestação de contas, existe o detalhamento da despesa em níveis. Então, eu classificaria a despesa dentro da prestação de contas como categoria, finalidade e itens. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal de Minas Gerais, tá? A gente aqui em São Paulo, existe uma instrução do Tribunal de São Paulo, A1/2024. Eu baguncei lá o portal do tribunal de vocês e não achei uma normativa rigorosa do terceiro setor. Mas eu descobri que lá o tribunal criou uma coordenação de terceiro setor, tá? Então, a lua de mel de vocês, em um determinado momento aí, eu acho que vai acabar, tá bom? Provavelmente, mais adiante, vocês também terão uma tarefa com o tribunal em relação a seguir uma série de normativa deles. Mas eu convido vocês, aquelas prefeituras que eventualmente precisarem de normatizar terceiro setor, o instrumental da instrução 1/2024 do Tribunal de São Paulo é muito boa, tá? Para dar uma diretriz para vocês. Então, voltando, categoria e finalidade de despesa, só para a gente exemplificar a questão da prestação de contas. A categoria é um grupo mais sintético. Então, se eu digo, por exemplo, despesa com o pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, eu estou dizendo que é uma categoria. Dentro dessa categoria, vem as finalidades. Então, se eu falo material de consumo, eu estou dizendo alimentação, material pedagógico, né, utensílios, enfim, consigo enxergar para que serve o recurso. Se eu digo material de consumo, eu não consigo dizer para que serve o recurso. Mas se eu digo que é para alimento, material pedagógico, né, enfim, utensílios, eu consigo identificar o produto. Aí existe o item, alimento, arroz, feijão, batata, mandioca, né, material pedagógico, caderno, lápis, borracha, caneta. Então, dentro de um conceito razoável de prestação de contas, nem o último, nem o primeiro seria interessante. O que seria interessante seria eu trabalhar com o nível de gênero de despesa. Por que o gênero? Porque pensa você, pela Lei 13.019, todos vocês são obrigados a produzir uma transparência. Pela Lei de Acesso à Informação, 12.527 de 2011, artigo 2º, exige que as filantropias que recebam recursos públicos também façam uma transparência. Imagine você que um vereador, um promotor, um auditor do tribunal chega na sua instituição ou chega na prefeitura e pede onde foi gasto aquele material de consumo. Se você faz uma transparência dizendo que foi em alimento, que foi em material pedagógico e tudo mais, você não vai ter que pegar o arquivo para poder fazer um relatório. Você só vai tirar um extrato e entregar para a pessoa. Está aqui, nós gastamos nisso. Agora, se você faz uma prestação de conta que diz que é despesa com o pessoal, que é material de consumo, ok? Pede para o chefe uma hora extra, coloca a salinha lá e divirta-se detalhando o seu relatório para entregar pelo ESIC lá para quem pedir essa informação para você. Tá? Então, o conselho que eu dou é que a despesa seja a nível de gênero. E é essa a dinâmica dentro do sistema aqui do Estado de São Paulo do Tribunal. Né? Então, vocês vão notar quem faz a UDESP, que onde consta despesas diversas,
você tem que detalhar quais gêneros a ela pertence aquele gênero diverso. Bom, então, a rubrica de custeio e capital dentro de uma parceria se refere a se eu estou comprando um material de consumo imediato ou um serviço, e o de capital é quando se trata de bens permanentes, quando eu compro mesa, cadeira, computador, quando é uma construção, enfim. Tá? Então, ou seja, as características de capital são duráveis, a de custeios, não. Bom, então, dentro desse critério, existe o detalhamento de transparência, DIRD e AUDESP. Tá? Quando eu falo da transparência, eu vou trabalhar com aquelas entidades e prefeituras de São Paulo e as demais, que a gente está invocando a Lei 13.019, a Lei de Acesso à Informação. Quando eu falo DIRD e AUDESP, eu estou falando exclusivamente para o pessoal aqui do Estado de São Paulo. O DIRD é um demonstrativo de receita e despesa do Tribunal de São Paulo, tá? Uma abreviatura. O AUDESP 5 é uma plataforma de auditoria eletrônica. A transparência vai exigir um modelo desse que eu falei para vocês. Então, se eu estou pagando algo. Esse algo é o serviço, é a despesa. Se eu estou pagando a alguém. Esse alguém é o nome da pessoa física ou da pessoa jurídica. Se eu estou pagando algo e para alguém, existe um período que eu comprei isso, eu tenho que formar uma data. Certo? Se eu estou pagando de um período um produto para alguém, eu usei uma fonte de recurso, eu tenho que informar essa fonte. Então, você percebe como que, se a gente for fazer um raciocínio lógico, a gente vai construindo a transparência, tá? Para que eu possa dar publicidade disso daí. Em relação ao DIRD, os colegas aqui de São Paulo, se você pegar a instrução 01/2020 e lá no final dela, ver os anexos que tem lá, dos 5 ao 14, né, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14 são os financeiros. E você entrar no AUDESP, você vai ver que as rubricas não conversam. Né? Então, ou seja, você vai ter uma transição para fazer só os seletividades no AUDESP, se acontecer mesmo o ano que vem da abertura. A gente vai falar disso amanhã. E você vai ter que cumprir as rubricas hoje que tem dentro da plataforma eletrônica do tribunal, que são mais ou menos umas 70 aproximadamente. Deixa eu só voltar aqui, que eu adiantei muito aqui. Outra coisa que é importante, gente, quantas metas quantificáveis e não quantificáveis e financeiras? Eu não vou dar curso de palestra de monitoramento aqui, tá? É só um gancho para a gente falar sobre prestação de contas. O volume de gasto não define qualidade, tá? Então, particularmente para os colegas daqui, o tribunal acabou de incluir na transmissão de arquivo eletrônico agora o cumprimento das metas, tá? Não vai ser prestação de contas só de envio de arquivo financeiro. Então, vai ter que informar as metas qualitativas e quantitativas também. Mas, enfim, quando a gente pensa em metas quantificáveis e não quantificáveis, isso é muito natural. Eu vou pegar só 2 ganchos aqui, porque a gente não tem muito tempo. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma creche filantrópica, que tem entidades que trabalham com educação infantil. Na creche, por exemplo, eu tenho o berçário e o maternal. Então, eu consigo, de forma muito clara, identificar 2 metas dentro desse serviço, que é a demanda para uma quantidade de crianças no berçário e uma demanda de uma quantidade de crianças no maternal. Então, eu tenho uma meta quantificável, porque a escola vai exigir um limite da sua capacidade. Né? Ou seja, não dá, de repente, tem muitas creches que têm lista de espera, porque não existe mais vaga naquele lugar. Né? Então, ou seja, eu consigo quantificar as metas a serem atingidas. E nesse caso da creche, por exemplo, igual ontem o professor Lucas estava falando aqui, é até interessante, teve um colega que comentou sobre até tantas vagas, aquela questão. Por exemplo, num serviço desse, dá para eu fixar a meta. Certo? Então, eu não preciso trabalhar com um elástico até. Não, eu vou te pagar pelo atendimento que você realiza. Eu tenho uma demanda, uma oferta maior do que a tua capacidade. Certo? Agora, a gente vai fazer o avesso. Aí você vai falar, a minha meta é acolher
20 crianças vítimas de violência sexual, com problemas de drogas, com o abandono dos pais. Nossa, que desastre! Você está torcendo para que a instituição tenha 20 crianças ali dentro contigo? Aí eu vou exigir que você cumpra essa meta? Não tem nexo, né? Então, a meta de um tipo de instituição desse é não ter nenhuma criança ali dentro daquela instituição. Então, eu estou falando de uma meta não quantificável. Eu não quero quantificar essa meta, eu quero, pelo contrário. Eu vou informar que eu tenho uma capacidade, mas a meta é aquilo que eu quero alcançar. Eu não quero alcançar que tenha 20 crianças aqui. Eu quero alcançar que não tenha nenhuma. Certo? Agora, eu vou ofertar essa quantidade. Se eu estou falando, eu vou ofertar 20 vagas para criança, tudo bem. Tá? Mas a minha meta não é atender 20 crianças, é ofertar 20 vagas. Então, se eu for fazer um monitoramento daquela instituição, eu vou verificar se existe alojamento adequado, cama adequado, monitores suficientes para atender essa demanda. Aí sim, eu vou bancar um custo de RH fixo e permanente dessa instituição, mesmo que ela não atenda nenhuma criança. Porque a qualquer momento o promotor de justiça ou o juiz pode estar batendo lá na porta do gabinete do prefeito, exigindo que ela acolha uma criança. Aí você vai correr desesperado atrás de uma instituição, fazer um chamamento, providenciar uma justificativa, esperar 5 dias, fazer uma dispensa para colocar a criança naquele lugar, não tem cabimento. Tá? Então, quando se coloca meta quantificável e não quantificável, é dentro desse conceito. E existe a questão financeira, né? Então eu tenho que prestar conta financeira também. Bom, então, a responsabilidade da OSC, que está lá no artigo 2º, inciso 14º, alíneas A e B, determina que a OSC tem a obrigação de prestar conta, o órgão concedente de analisar essa prestação de contas. E, além do órgão concedente, nós temos o controle externo, que é o Tribunal de Contas do seu Estado, e muitas vezes também a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, enfim. Bom, os prazos parciais para a prestação de contas da parcela do repasse. Então, como que eu vou prestar conta? Primeiro, eu tenho que prestar conta, ter um critério. Tem entidade que, de repente, pega o recurso, por falta de mão de obra, atrasa a prestação de contas. E o poder público repassa o recurso, mesmo esta não tendo prestado conta. Ah, isso é correto? Está ferindo a legalidade do artigo 50 da Lei 3.019. Lá está bem claro que eu só posso repassar a próxima parcela, partindo da premissa que não há irregularidade na parcela anterior. Como que eu posso ter certeza se não houve irregularidade na parcela anterior, se essa prestação de contas não foi entregue? Né? É difícil. Então, é obrigação sim da entidade prestar conta da parcela. Ah, mas eu não gastei o dinheiro todo da parcela. Mas você tem o dinheiro no extrato bancário. Você tira o extrato bancário inteiro do mês, o extrato da aplicação do mês, apresenta o relatório financeiro, tudo bonitinho, com todas as documentações, comprovando que você está executando o objeto, tá, para que receba a próxima parcela. Então, isso é previsão no artigo 50. Os prazos anuais de prestação de contas está no artigo 69 e o prazo final de prestação de contas também no artigo 69. Então, o que significa isso? Prazo anual. É o ano civil. Então, ou seja, uma parceria começa em abril. Final de dezembro, eu tenho que fechar a prestação de contas, seja com o poder público, seja com a sua corte de contas aqui no estado de São Paulo, que tem até 30 de junho. Certo? E existe a prestação de contas final. Então, por exemplo, fiz um contrato em abril. A prestação, o contrato vai até abril do ano subsequente. Então, eu fiz uma prestação de contas anual em dezembro, o contrato termina em abril, eu tenho a prestação de contas no final, né, de abril, se eu não aditivar esse contrato. Essa prestação de contas final, pela legislação, a entidade tem 90 dias. E a administração pode até prorrogar. Ah, mas vai complicar com o prazo do tribunal. Não, não vai, porque essa entrega para o tribunal vai ser no outro ano. Tá? Então, mas a entidade da prestação de contas final tem 90 dias.
A anual, ela vai ter os próprios 30 dias, porque ela vai continuar recebendo as parcelas mensais. Então, ela vai cair no artigo 50, né, do cumprimento disso daí. Quando a gente fala desses prazos, a gente parte da premissa que você está prestando conta, publicando isso daí no portal da entidade, no portal da administração, deixando à disposição da administração. Todo mundo está fazendo isso? Tá? Não precisa responder, só uma reflexão, tá bom? Então, ou seja, se eu estou recebendo a parcela mensal, eu tenho que estar publicando onde está sendo gasto. Ou seja, eu vou terminar o ano, depois de terminar tudo, eu vou publicar. Aí, se tiver algo errado, já era, não é? Tá? Então, a lei veio com esse condão, que as coisas aconteçam cotidianamente. Prazo para sanar irregularidades. É o artigo 70. A entidade tem 45 dias, a administração pode prorrogar. Isso tanto vale no curso da parceria para resolver problemas pontuais, ou terminou a parceria, a entidade tem que prestar conta de alguns apontamentos que não deram certo, então ela tem esses 45 dias prorrogáveis. E o prazo de análise do órgão concedente está lá no artigo 71, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Existem gestores dos termos de fomento e colaboração. E existem secretários, prefeitos, enfim. O artigo, né, eu não coloquei aqui, mas artigo 71. Ele tem um dispositivo lá que estabelece que a autoridade máxima do termo de colaboração e de fomento não pode subdelegar o parecer final. Ele pode, concorrente, pedir para que outros que participaram do processo assinem com ele, mas ele não pode se furtar. Então, a legislação já veda. Por exemplo, lá na minha cidade, eu sou o gestor e acima de mim tem um secretário. Esse secretário é a autoridade maior que assinou o termo de fomento e colaboração. Ele dá o parecer final. Tá, junto com o secretário, o prefeito assinou o termo também. A autoridade maior é o prefeito. Então, ele dá o parecer final. A não ser que, por decreto, ele delegue competência para o secretário exarar o parecer no lugar dele. Tá? Então, observe muito isso. Todo instrumento jurídico tem as autoridades que assinam. Qual é a maior? Essa é obrigatória pelo artigo 71, dar o parecer final. Ela pode tirar esse poder e dar para o secretário. Detalhe, desde que ele não delegou ali para o secretário o papel de gestor, que o gestor também emite um parecer técnico no artigo 67. Porque ficaria estranho o gestor dar um parecer técnico e depois dar um parecer conclusivo. Ou seja, não existe uma outra autoridade acima dele para rever o ato dele. Fica um pouco estranho. Tá? Na legislação não tem esse impedimento, mas não casa bem. Para quem é da área jurídica aí, né, sabe bem do que a gente está falando. Tá? Bom, então, lá no artigo 65, 81A, a plataforma eletrônica está aí, tá? Não estou fazendo propaganda, não. A propaganda está concorrente na outra sala. Mas, enfim, artigo 65 determina que o processo de prestação de contas seja eletrônico. Lá no artigo 81A da mesma lei, estabelece que os municípios com menos de 100 mil habitantes não precisa processar isso eletronicamente. Eu vou fazer um recorte para o pessoal aqui de São Paulo. Nenhum município do estado de São Paulo vai conseguir prestar conta para o tribunal se não tiver um sistema de informação, tá bom? Você tem que desenvolver um ou contratar um, tá? Então, cada um vê a melhor forma aí, ou utiliza, né, se você for super inteligente, puder montar uma boa planilha Excel lá que converte dado depois no formato do Tribunal de São Paulo, enfim. Mas é obrigatoriedade processar isso tudo eletronicamente. Ou seja, a documentação física, nota, holerite, comprovante de pagamento, né, os registros contábeis, arquivo bancário, vai tudo dentro dessa plataforma e a auditoria do Poder Público também é lá dentro. Tá? Outra coisa importante, dentro do artigo 68 dessa mesma lei, trata das assinaturas digitais. Gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Tá? Assinaturas digitais com validade jurídica. Tá? Então, veja bem, hoje você entra na nuvem lá e emite uma DANF. No site da prefeitura emite uma nota de serviço. Entra no Internet Bank e paga as contas da entidade. Aí, olha só que absurdo, você imprime o documento, identifica a fonte, tudo, porque o ideal é identificar a fonte quando compra, que é a orientação do Tribunal aqui de São Paulo. No corpo da nota, a empresa que está vendendo para
para você, desculpa, a empresa que está vendendo para você, você pede para destacar o órgão concedente, a fonte de recurso, o número do contrato, porque se você imprimir 10 notas, qual é a original? Se você imprimir 10 comprovantes de pagamento, qual é o original? Tá? Então, toda a documentação hoje, ela não tem uma originalidade, né, a não ser que eu pegar uma guia de pagamento e for até o caixa do banco e pedir para ele autenticar lá, né? Aí sim é um documento original, tem que escanear. Ou se eu imprimir um determinado documento e colocar a minha rubrica esferográfica lá. Então, esse documento é original. Do mais, né, não existe originalidade das antigas gráficas que imprimiam aqueles formulários que vocês faziam os empenhos antigamente. Certo? Então, ou seja, não há necessidade. Hoje tem um monte de plataforma PDF que eu posso entrar lá e editar e fazer observação no documento que eu quiser. Arquivo fica leve, fica pesquisável, né? Eu consigo armazenar uma grande quantidade de mídia, eu consigo depois unir esses arquivos num único livro digital, subir num CertSing, subir no DocSim, subir numa Undoc, assinar tudo de uma vez só, fazer uns 3 backups em lugares diferentes, e suspender aquelas caixas antigas, aquele espanador que eu tenho que limpar as caixas na hora de pegar um documento, ficar pondo uma lupa para tentar ler o documento que apagou com o tempo. Aquela entidade que cata, eu já vi o hospital catar aqueles carrinhos de compra e ir na Secretaria de Saúde levando aquele calhamaço de documento, gente. Tá? Então, assim, a plataforma eletrônica veio com esse intuito de, não vou dizer acabar, mas reduzir ao máximo esse fluxo de papel. Não ter que ficar gastando com manutenção de impressora, impressão de tinta, a tinta, cartucho de tinta, resma de papel sulfite, enfim. Tá? Então, dessa forma, eu comprovo a originalidade. Bom, prestação de conta, responsabilidade pelos gastos. Ontem foi comentado sobre essa questão aqui, ó, responsabilidade solidária da administração. O que é importante frisar? No meu ponto de vista, aceito discordância, tá? Mas no meu ponto de vista, quando foi feito esses dispositivos dentro da Lei 13.019, ali dentro tinha que concatenar esse artigo da lei com a CLT para ter validade jurídica. O legislador fez uma legislação apartada dizendo que não tem solidariedade. Mas a gente vê municípios aí tendo que arcar com RH de entidade porque existem súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. E elas continuam válidas. Então, ou seja, vocês aí é que têm que pressionar os políticos para que modifique, faça uma correção dessa redação. Ela teria que ter ligação com a CLT. Altera o dispositivo do decreto-lei, tal. Aí esse artigo aí vai ficar dentro da CLT e não dentro da Lei 13.019. Ela só é uma concatenação para levar até a CLT. Tá? Então, é muito importante falar isso daí. Outra coisa que é importante, exigir da... Desculpa. Rapaz, eu vou ter que correr, hein? Exigir das entidades os comprovantes dos encargos. Quando transmite o e-social, vem uma relação das pessoas que foram recolhidos os tributos, para evitar que surja passivos trabalhistas depois. Hoje, a própria lei de licitação exige das empresas que prestam serviço esses documentos para poder fazer o pagamento. E exige também o comprovante do recolhimento do encargo. Porque hoje em dia, com a internet, certo? Então, ou seja, eu preciso da guia, porque eu preciso, né? Ou seja, eu consigo o encargo. 8 minutos? Vamos atropelar tudo aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, no artigo 45, existe vedações de contratar servidores. Então, se eu for contratar servidor, tem que ter lei que me dê previsão para isso. Eu vou roubar 5 minutos da minha pergunta. Tá? Então, para contratar servidor, tem que ter previsão em lei, tem que ter previsão na LDO. Ou seja, a entidade tem um professor que dá aula na rede pública. E, à tarde, ele trabalha na entidade. Com o dinheiro do repasse, a entidade paga o professor. Tem que ter lei que autorize, tem que ter previsão na LDO. Ok? Despesas alheio ao objeto. Como dissociar isso? Todo plano de trabalho tem um elencado de atividades. Essas atividades, dentro dela, desenvolvem-se ações.
Então, quando a entidade planeja os gastos, eu tenho que olhar se os tipos de despesas que estão ali previstos conversam com as atividades, certo? Não estou dizendo que uma entidade não pode pedir recursos para a área administrativa. Então, ela coloca lá que uma das funções do recurso é para isso. Mas ela não pode se ausentar. Não, eu preciso de um recurso que eu tenho que desenvolver minhas atividades administrativas. Eu tenho que ter material de expediente e tudo mais. Então, ela vai ter que colocar isso lá. Tá bom? E onde aplicar o recurso? Em todas as despesas previstas no plano de trabalho ou apostiladas. Detalhe, muitas vezes a entidade gasta para depois pedir o apostilamento. Então, vocês precisam começar a tomar cuidado, principalmente o pessoal aqui de São Paulo, tá? A plataforma do tribunal não tem espaço para você pôr o apostilamento tardio. Ele tem que ser em forma de aditivo, ou seja, teria que ser antes de gastar. Tá? Então, todo mundo vai ter que criar uma nova ideia de cultura a partir do ano que vem, por força de ter que entregar a prestação de contas para o tribunal. Tá? Então, qualquer despesa que é inerente à atividade, ela é uma despesa legal. Outra coisa fundamental, destino dos bens permanentes, principalmente com as emendas. Existe entidade que pega recursos de emenda para compra de bem patrimonial. Gente, identifique com patrimônio, patrimonialize. Esses patrimônios vão ser informados aqui em São Paulo para o tribunal. E quando for fazer o desfazimento dele, tem que informar o desfazimento para o tribunal. A partir de agora, todo o patrimônio que a entidade comprar vai ser controlado, não só aqui na administração. Isso também eu coloco para os colegas de fora, porque é o seguinte, existe a figura do acordo de cooperação dentro do marco regulatório. O acordo de cooperação é para você continuar aquelas situações quando o contrato, o termo de colaboração, o fomento acaba. Então, se durante o termo de fomento e colaboração a entidade comprou bem de capital e ela vai continuar com o bem de capital, então eu inverto, crio o termo acordo de cooperação para eu administrar junto com ela esses bens a serviço da entidade para aquele objeto. Ok? Então, os bens são inalienáveis, então a entidade precisa registrar o patrimônio e controlar. Aqui em São Paulo, imagine quando transmitir uma prestação de contas de uma nota fiscal de um bem patrimonial que você comprou. Se você não informar o bem, você se denuncia para o tribunal. Ele mesmo já vai saber que a entidade comprou um bem de capital e não mandou o patrimônio para ele. Tá? Então, nós vamos ter que se adaptar a isso, tá bom? Outra coisa que é importante, aqui eu vou levantar uma bandeira para vocês e para vocês fazerem uma reflexão. No decreto 11.948, que é o atualizado desse decreto 8.726, veio essa redação. O governo federal está autorizando as entidades, presta atenção, entidades, com a verba federal, tá? A nível de estado e município precisa de regulamentação de cada um. O governo federal autoriza que, ao final de um contrato, a entidade se aproprie dos encargos trabalhistas. Tá? Só que é um decreto. E o artigo 52 da lei diz que, ao final do contrato, o saldo residual tem que ser devolvido. Então, há uma contradição entre a lei e ao decreto federal. O que eu pensei? Que, olha, é justo que o encargo seja da entidade. Eu também concordo. A questão é, que documento ela vai me apresentar para a prestação de contas? Ou simplesmente pegar o dinheiro? Não, ela tem que apresentar um documento. Então, aqui seria cabível, talvez, uma alteração na legislação permitindo que os encargos trabalhistas fossem depositados, por exemplo, numa conta de fundo de garantia daquela pessoa. E quando ela fosse demitida da entidade, ela pegasse esse recurso. Certo? Então, seria de propriedade dela. E a administração teria a guia de recolhimento desse tributo como parte da prestação de contas. A exemplo, a multa de fundo de garantia. Só que isso carece de uma mudança na legislação. Então, está aí uma... Para as entidades, aqueles que acharem isso um assunto interessante, procure seu deputado lá, converse com ele, comece a fazer uma corrente para ver se altera isso daí. Porque o que acontece, gente? A gente vê entidade demitindo funcionários, algumas, não estou falando todas. Chega lá e combina com o funcionário para demitir, faz um acordo, aí o funcionário devolve o fundo de garantia para a entidade faz o fundo de garantia um recurso próprio, e depois ela readmite o funcionário. Então, fica todo mundo fazendo de conta. Ou seja, ela está fazendo algo errado? Não. Ela está resolvendo um problema que a legislação impede ela de arcar com esse encargo depois que for mandar o funcionário, se não tiver mais contrato. Então, ou seja, como a gente vê que existe casos assim, talvez seria melhor regulamentar. Bom,
Multa, juros, encargos, assessorias indiretas e tarifas não são despesas permitidas. Assessoria indireta, o que seria isso? Vamos imaginar que um advogado é contratado para uma entidade e que ele defende aquelas pessoas que são assistidas. Um idoso, por exemplo, que foi vítima de maus tratos, ele defende aquele idoso na justiça. A assessoria jurídica é legal. Agora, uma pessoa trabalhou na entidade há 5 anos atrás, 5 não, 2, né, porque a CLT, a vacância é 2. 2 anos atrás, e foi demitido. E esse advogado defende a entidade na Justiça do Trabalho e usa recursos do repasse para pagar o advogado. Não é legal. Então, só para a gente pôr um paralelo de uma mesma despesa dentro de um conceito legal que está diretamente vinculado ao objeto, de uma despesa que não está diretamente vinculada ao objeto. Vamos correr aqui. Bom, então a entidade presta conta da movimentação financeira, movimenta os recursos em banco público, Caixa e Banco do Brasil, né? Quanto ao pagamento, presta conta do valor líquido, tá? Do valor que apresentou em extrato bancário. Todos os descontos derivados do salário do empregado, a partir do momento que ela presta conta do líquido, são despesas legais, de forma que eu somo os descontos mais o líquido do salário dela, dá o total bruto previsto no plano de aplicação, no gênero de despesa. Tá? Então, isso daí é totalmente legal. E não é correto informar o salário bruto como prova final de prestação de contas, partindo da premissa que esse valor que você está informando não é o que bate com o extrato. Então, tem que informar o efetivo pagamento dos favorecidos que estão previstos lá no artigo 51 da Lei 13.019. E a prestação de contas, ela segue critérios. Notas fiscais, segue o regulamento do ICMS. Então, se eu comprar mercadorias de uma empresa, tem que ter DANF. Tá? Se eu comprar serviços, tem que ter nota fiscal de pessoa jurídica. Ou seja, eu vou pagar para os mesmos. Se eu faço uma compra por exemplo, inscrevo para um evento de uma entidade ou inscrição de uma associação de esporte, eu posso aceitar um recibo e um boleto, que essas entidades não emitem notas fiscais. Quando que eu vou redigir contrato com fornecedores? Quando eu tenho serviços que são repetidos todos os meses. Então, contrato um psicólogo no MEI, todo mês ele atende. Então, né, desde que não tenha continuidade. Tem que tomar cuidado com isso também. Quando eu contrato um profissional, que existe subordinação, que ele trabalha mais de 2 dias por semana para a entidade, né, como ele recebe sempre no mesmo período que os assalariados recebem. Então, vai criando uma espécie de vínculo que amanhã pode te dar uma dor de cabeça. Procura observar se a nota fiscal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é sempre do mesmo profissional. Então, esses riscos são inerentes, tá? Para, de repente, amanhã comprovar um vínculo. Cotação de compras, geralmente, a Lei 13.019, para bens permanentes, a gente recomenda, e quando são serviços específicos, por exemplo, uma pintura, uma manutenção, tá? Uma compra de materiais elétricos, coisa que você vai fazer uma vez só, é o que a gente geralmente recomenda. Claro que se você puder fazer cotação de tudo, só vai te dar trabalho, mas enfim. As devoluções estão previstas lá no artigo 52, eu devolvo o saldo ao final da parceria, né? As despesas ilegais que são por motivo de culpa, durante o curso da parceria, a entidade pode ir recompondo a conta fazendo depósito. Aquelas despesas dolosas que, se a gente eventualmente perceber que houve a má-fé e tudo mais, é exigido que devolva ao erário aquele mesmo valor. Existem também as situações de reembolso, né? Reembolso durante o curso da parceria. Foi isso, as legais e as dolosas, já falei, desculpa. Bom, então, os pareceres de conta. A comissão de monitoramento e avaliação do gestor avalia, né? E depois homologa se aprova essa prestação de contas, ok? O administrador, aqui no Estado de São Paulo, tem um prazo de 150 dias, pela lei tem prazo de 150 dias, e aqui no Estado de São Paulo também costuma ser maio, porque tem até junho. Então, ele tem um intervalo legal para analisar com cautela esse parecer, que pode delegar, né? Mas não pode subdelegar. Foi aquilo que eu disse um pouquinho antes. Deixa eu falar da transparência, né? Do que publicar na transparência, ok? Fundamentos da transparência. Se a gente pegar a Lei 13.019, nós temos transparência no artigo 10,
no artigo 26 do edital, nós temos no artigo 50 do repasse, nós temos no artigo 65 da mesma lei, da Lei 13.019. E no artigo 87, a vedação de proteção a pessoas ameaçadas. Isso é uma discussão com sua área de assistência social, sua área jurídica da prefeitura, para saber o que se classifica ou não como proteção de pessoas ameaçadas. Mas eu tenho que ocultar esses dados. O que publicar? Entidade e a administração de modo geral. Eu tenho que publicar plano de trabalho, não é o rascunho do plano de trabalho. Plano de trabalho assinado, plano de trabalho aprovado. Tá? Tem que publicar o plano de trabalho, tem que publicar o relatório de atividade, aí ver com a sua prefeitura qual é a periodicidade, se ela é bimestral, trimestral, semestral, anual. Tá? Publicar relatório de monitoramento, publicar o parecer conclusivo de contas, ok? Aí não preciso ficar publicando certidões, essas coisas. As pessoas podem entrar lá no portal pelo CNPJ e pesquisar isso daí. Em relação a repasse, eu tenho que publicar a fonte de recurso, tenho que publicar a data que foi o repasse, o valor do repasse. Tá? Em relação à despesa, eu tenho que dar transparência de quem eu paguei, o valor que eu paguei, a data que eu paguei. A gente aconselha a data da compra, a data do serviço que você contratou, porque existe a data da compra, a data do serviço e a data do pagamento. Né? O tipo de fonte que você usou para pagar, o nome da instituição, o seu CNPJ, o objeto do serviço. Tá? Para quem vai trabalhar com plataforma, independente de qual seja, seria interessante que na sua transparência tivesse a opção das pessoas aplicarem filtros. Tá? Extração de relatório, segundo o artigo 8º da Lei 12.527 de 2011. Tem que ter formato de relatório aberto também, não pode ser simplesmente só o famoso PDF, tem que ter um CSV lá, um OFX, porque hoje existe tecnologia de sistemas que capturam transparência. Já ouviu falar da Transparência Brasil? Ela pega dados do portal da Transparência do Governo Federal e faz estudos, e publica. Ela usa push, através de API, de um programa que rouba, no bom sentido, informações do portal da transparência e constrói diagnóstico de aplicação de recursos. Então, a lei de acesso à informação exige que esses dados sejam abertos. Ok? Agora, e o balanço patrimonial da instituição, segundo as normas brasileiras de contabilidade para o terceiro setor, artigo 33 da Lei 13.019. Aí eu pergunto para vocês, de quantas vezes por ano tem um balanço? Uma, né? A lei é de 2017, para as prefeituras. Aí eu te pergunto, no seu portal da ONG, você tem lá uns 7, 8 balanços publicados? Não precisa responder, só reflexão. Tem uns 7, 8 balanços publicados? Tá? No portal da sua ONG, tem os planos de trabalho, os relatórios lá todos publicados que foi feito? Para as administrações também. Tá? Então, as entidades também precisam entregar isso para a administração fazer a sua transparência. Ok? Então, uma não substitui a outra, as duas se complementam. Tá legal? Hein, gente, eu tive que dar uma atropelada, tá? Desculpa de alguma coisa. Então, esses processos repetitivos de publicações, eles precisam ficar na espinha dorsal. Quando você trabalha com um sistema de informação, muitas dessas publicações você não precisa fazer. Então, se eu estou fazendo uma prestação de contas, os dados eu já aproveito. Por exemplo, lá na contabilidade, eu não tenho o processo de empenho da despesa? Depois o contador vai lá e faz a transparência disso daí? Não, ele utiliza a informação da base da contabilidade e despeja para fora para o cidadão ver. Num sistema de informação também. Só que alguns instrumentais que são construídos pela entidade, como balanço, relatório de atividade, plano de trabalho, tem que ser feito. A sua diretoria já mudou de 2017 para cá, não já? Lá no teu portal tem todo o histórico delas que foram mudadas? Ou pelo menos da última? Ok? Tá? Então fica essa reflexão para vocês. Né? Eu convido o pessoal de São Paulo a ficar bem atento, que nós temos o Aldesp começou em 2022, nós já estamos uns 3 meses falando de Aldesp. Parece que a partir do ano que vem acontece, então fica aí essa reflexão para todo mundo
começar a correr atrás. Só que não se desespere. O que é interessante? A gente está fazendo tudo isso com antecedência, né? Imagine se a gente estivesse falando disso quando já tivesse oficialmente previsto. Ok? Tá? Eu estou à disposição, não só aqui, mas depois para eventuais perguntas lá no portal, tá? No ambiente, para que a gente responda para vocês, porque 45 minutos tem que fazer um atropelo aqui mesmo. Tá bom? Deixa eu ver aqui com o Augusto, pode ficar à vontade. Grande Vanderlei. Perguntinhas, né? Olha lá, já temos um, temos dois. Parece leilão, né? 1, 2. Lá atrás, vamos começar por ela de vermelho aqui. Isso aqui, ó. Que está do lado direito do Gerson. Bom dia, meu nome Olá. é Daniele, eu sou da Prefeitura de Ribeirão Preto. Deixa eu te pedir, por favor, para levantar. Porque dessa vez a gente está Daniele. transmitindo aonde? Na Record. Sou da Prefeitura de Ribeirão Preto e nós ficamos aqui com uma dúvida. Se o prefeito assina o termo de ciência e notificação, mas não o termo de colaboração, seria ele o responsável por assinar o parecer conclusivo? Não, não. A responsabilidade dele é de assinar o termo de colaboração, o termo de fomento. Se ele assina o termo de colaboração e fomento, aí ele assina o parecer conclusivo. Isso é previsão de uns itens lá no artigo 2º que tem a obrigação do administrador. Tá? Ok, obrigada. Isso, lá atrás agora, na posição 11 horas do Gerson ali, ó. Bom dia, eu sou a Karen de Então, próximo Mojimirim, ali, depois. do Projeto Maguila. Nós ficamos com dúvida na prestação de serviço de terceiros. Você citou que não pode ter sequência de pagamento. Poderia ser mais claro, por favor? Não, o que acontece? Hoje é muito comum eu contratar um MEI no lugar de um CLT, certo? Só que eu tenho que pensar que quando eu contrato um MEI, eu estou contratando uma pessoa jurídica. Por exemplo, vamos supor que eu não queira registrar e contrato um auxiliar de cozinha, falo para ele constituir um MEI para eu pagar ele. A própria nomenclatura do cargo já diz que é um auxiliar, que tem subordinação. Então, por mais que ele apresente uma nota de MEI, você fazendo a transparência, ele pode usar o próprio histórico da sua transparência para comprovar que ele tinha uma relação de subordinação com você. Então, quando a gente coloca que um pagamento sequencial pode ter esse condão, é quando eu percebo que, olha, eu estou exigindo uma nota de um MEI, mas essa pessoa está diretamente subordinada ao que eu estou fazendo, a uma chefia, e ela cumpre um critério de horário muito parecido com os demais colegas que são seletistas, recebem, às vezes, no dia 20, no dia 5, certo? E mais que 2 vezes por semana. Então, por exemplo, aí a pessoa pode trabalhar todo dia na instituição? Pode, né? Só que ela não trabalha só na instituição, ela trabalha também, né, com outro serviço. Agora, vamos supor, se essa pessoa não trabalha só naquela instituição e trabalha em outras, o documento fiscal dela vai ficar diversificado, não vai ser sempre a mesma numeração. Então, o que eu preciso observar é se existe uma subordinação em relação a isso. Se fica muito parecido o que ela está fazendo com um profissional CLT. Tá? Então, isso a gente recomenda. Não estou dizendo que a pessoa vai entrar com ação, estou dizendo que pode ser interpretado e a própria justiça entender que existe subordinação mediante a comprovação de outras 2 testemunhas. Ele é PJ e ele é CLT. Então, eu diria o seguinte para você, o risco menor seria se um desses 2 ele desenvolvesse um trabalho no sentido de projeto, certo? Se for no sentido de projeto, que tem começo, meio e fim, no MEI, muito provavelmente, dificilmente você vai ter problema, porque você comprova que é um projeto pontual. Agora, se fosse atividade continuada, seria um pouco perigoso. Isso.
Nada. Temos ali, ó. Nossa, quanta audiência está grande aqui, hein, Vanderlei? Vai correndo ali. Bom dia, meu nome é Peterson, represento aqui a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Guarujá. E queria aproveitar mais ou menos o assunto que a colega ali falou. A gente tem percebido um aumento exponencial na quantidade de entidades que deixam de contratar CLT para contratar MEI ou RPA. Já foi falado a respeito do cuidado de se ter para não ficar comprovado um vínculo com a entidade e a Prefeitura acabar assumindo o compromisso, mas existe algum limite para isso, de ter tanto aumento assim, e não é recomendado? A gente sempre conversa com a nossa controladoria, mas, olha, praticamente 95% tem migrado de CLT para MEI. Existe algum limite, alguma limitação, alguma lei, algum controle para isso? Não existe o limite, mas o que a gente tem que só observar? Primeiro, aceitar esse tipo de documento na prestação de contas não é ilegal. A questão do comprovante fiscal é totalmente legal. Eu estou falando de um risco iminente. Só que eu gostaria de fazer, né, na matemática existem as exceções, né? No terceiro setor, eu tenho que dizer para vocês, existe também. Então, eu vou fazer uma observação em relação à saúde. Né? Por exemplo, de maneira avassaladora perceber que na saúde existe uma quantidade imensa, principalmente de profissionais médicos contratados mediante PJ, certo? Só o que acontece? As prefeituras abrem concurso, nenhum médico, quase nenhum, quer ficar vinculado CLT com a prefeitura ou estatutário. E mesmo que ele fique, depois o prefeito fica indo lá, visitando com o direito dele, e às vezes percebe que o profissional não está lá, cumprindo aquela carga horária. Então, há um esvaziamento de profissionais de saúde nos concursos públicos. Então, aí vem a pessoa jurídica do médico. Mas é notório e real saber que, mesmo que o médico trabalhe para um hospital, ele desenvolve a atividade laboral dele enquanto profissional liberal. Então, é muito comum e aceito pelo Tribunal de Contas essas comprovações dentro da área da medicina. Também é aceito esses outros colegas. O que eu estou querendo dizer, inclusive, esses tempos atrás, teve um julgamento do Supremo sobre isso, né? Do ministro lá citando que o médico teve um benefício de redução tributária durante anos e anos e anos, e depois ele foi lá dizendo que ele é CLT e ele deixou de pagar 27,5% de imposto de renda por tantos anos e desqualificou, e ele perdeu a ação lá no Supremo, certo? Então, eu não estou dizendo para vocês que isso é ilegal, estou dizendo para vocês que existe um risco iminente de uma determinada justiça entender que, devido ao tipo de atividade que a pessoa desenvolve, se qualificaria mais para uma CLT. Mas não há ilegalidade na despesa, tá? Isso é muito importante frisar. Tá bom? Talvez espaço para mais umas duas, senão a gente invade muito café. Bom dia. Me chamo Ellen, sou da Associação Educacional Maria do Carmo. Eu sou responsável pela prestação de contas. E a minha dúvida é relacionada ao que você disse sobre ser eletrônico. Né? A entidade ela precisa fazer a prestação de contas eletrônica, ou o município que deve fornecer esse sistema, porque assim, hoje a gente atende alguns municípios que têm a plataforma eletrônica, então a gente presta a conta direto no sistema, mas tem algumas que pedem que a gente leve até o município aquele calhamaço de documentos, e aí apresente alguns relatórios específicos. E aí a minha dúvida ficou isso. Mesmo tendo que apresentar os documentos físicos, porque uma certa prefeitura exige, a entidade ela deve ter um sistema, fazer a prestação dela apartada eletronicamente? Não, para a entidade ter um sistema é uma faculdade, tá? Não é obrigatório. O artigo 81 estabelece os municípios. O artigo 81A da Lei 3.019. Então, o município é que tem que processar eletronicamente, certo? Então, o que a gente percebe das empresas que eu conheço, de TI, como a nossa, é que todas elas oferecem o sistema sem que a entidade desembolse nenhum recurso. Não.
Olá, bom dia. Eu sou a Débora, eu sou prestadora de serviços, então eu presto serviços de gestão financeira e prestação de contas para diversas entidades. A minha dúvida é relacionada ao provisionamento de verbas rescisórias. Uma vez que a entidade, enfim, vai fazer o seu plano de trabalho, a lei não permite que ela coloque essa despesa como uma rúbrica já provisionada para separar lá uma porcentagem prevista para que, quando se encerre o contrato, o valor do saldo ele seja utilizado como parte de uma rúbrica já prevista, ao invés de ficar à mercê de pedir a utilização do saldo, direcionar esse saldo para as verbas rescisórias para poder mandar os funcionários embora. É possível? Os dois modelos são totalmente lícitos e legais. Então, por exemplo, eu posso celebrar uma parceria com uma entidade e, de repente, não tenho provisionamento rescisório. E, no curso do processo, de repente, eu tenho que demitir alguém e pedir um apostilamento para a administração para remanejar recursos para pagar essa verba. Isso é legal. Outra forma, a entidade fazer o provisionamento dentro do plano de aplicação e, mês a mês, a administração ir repassando o recurso. Só que, nesse caso, tem que ter cautela. Se existe a rubrica específica, você vai exigir que ela abra uma poupança e que esse valor seja aplicado e apresentado às contas com os rendimentos mensais dessa poupança e deixar tirar exclusivamente para esse pagamento rescisório. E uma observação, ao final do contrato, observar muito bem, às vezes o contrato termina hoje e a entidade quer dar aviso prévio para o pessoal hoje. E ela não tem mais tempo para gastar esse dinheiro. Então, muitas vezes, é interessante que você prorrogue mais um mês e meio esse contrato, só de prazo, para que nesse intervalo que ela deu o aviso para o pessoal, ela consiga utilizar o saldo para quitar essas verbas rescisórias. Porque muitas vezes a entidade deixa e perde esse recurso e tem que devolver, ou se apropria dele ferindo o artigo 52, porque o poder público não concedeu esse interstício de tempo para ela dar o aviso ao pessoal e usar o saldo, que essa seria a forma mais correta. Então, seria o ideal, não aqueles que já estão em execução e talvez não tenham pensado nessa possibilidade, mas de que, de agora em diante, todo aquele plano de trabalho, toda a programação que seja feita, já seja pensado numa rúbrica específica para aprovisionamento de verbas rescisórias, fazendo esse recolhimento em conta poupança e utilizando esse recurso no final da parceria para essa finalidade. Não haveria nenhum problema, nenhum pedido de autorização, problema resolvido. Não haveria nenhum problema. Quando eu citei os dois modelos, eu citei no seguinte sentido, porque muitos municípios não têm condições de receber mais que o custeio do mês, e então não teria como repassar recursos para esse provisionamento. Mas naqueles contratos em que o orçamento cabe o provisionamento, sim. Tá? Mas a última aqui com o Pedro. O Pedro, coitado, ele está olhando para todo lado, ele está com dificuldade de escolher quem que vai ser o último. Bom dia, eu sou o Éder, da Prefeitura de Varginha. Sobre emendas positivas, na execução delas, associações contempladas com essas emendas, existe alguma vedação para membros das diretorias da associação receber recurso? Tipo, os próprios diretores prestar serviço para a associação? Olha, isso é um tema bastante polêmico, tá? Se a gente pegar, né, o decreto federal 8.726, lá vai estar citando, né, que existe um corpo diretivo, que é secretário, tesoureiro, presidente ou diretor, enfim. Tá? Ali não existe a vedação. Agora, precisa tomar alguns cuidados. Uma coisa, gente, eu não estou abrindo a porteira para pagar a diretoria de entidade, preste bem atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, uma coisa é o seguinte, não existe na legislação uma vedação nesse sentido. Aqui no Estado de São Paulo, o tribunal pergunta para as prefeituras se remunera dirigente, qual que é o critério e tudo mais, a forma de remuneração. Né? A maioria esmagadora não permite remunerar. Mas vamos partir da premissa do que a lei estabelece. A lei não impede a remuneração, porém, algumas questões é importante deixar bem claro. Não se remunera pelo fato de eu apenas estar na direção. Se remunera por dentro do plano de trabalho existir uma atividade que eu desenvolva enquanto profissional. Por exemplo, eu sou o Vanderlei e sou um psicólogo. E sou diretor da entidade. Só que eu atendo os assistidos no trabalho, né, de anamnésia, ou seja, de fazer prontuário e tudo mais. Então, estou ganhando por aquelas horas. Agora, tem um detalhe.
O dirigente da entidade não pode ter uma pessoa jurídica, uma nota fiscal para dar para isso. Porque, de maneira intrínseca, dentro do documento fiscal, como uma pessoa jurídica não filantrópica, ele está tendo lucro. Então, o documento fiscal, a nota fiscal de serviço, não se qualifica para um dirigente receber, certo? Porque, ou seja, vai ferir o princípio da entidade, que é não lucrativa. Tá, mas e como que eu vou pagar esse profissional? Pode-se registrar esse profissional. Né? Ou esse profissional, se você estabelecer no seu estatuto, alterar o estatuto, enviar para o cartório, estabelecendo critérios de remuneração, por exemplo, é através de prolabore, certo? Aí, aprovando isso em estatuto, constando, aí esse profissional vai ser pago por prolabore. Tanto o CLT como o prolabore vai ter a retenção tributária de INSS, imposto de renda, se atingir a tabela progressiva. Agora, precisa ter um critério claro de remuneração, para perceber que dentro da atividade que ele desenvolve, ele não está recebendo mais porque ele é diretor ou presidente, mas ele está recebendo o suficiente por aquela atividade que ele desenvolve, e ele tem que produzir documentos que comprovem que realmente ele trabalha ali. Tá? Então, precisa tomar essas premissas primeiro. Obrigado, Vanderlei. Palmas para o nosso idealizador aqui do Congresso. Valeu.